Bem, nós vamos seguir no tema diante dessas incertezas, né, desse conflito na região entre Israel e o Irã. Vamos conversar agora com o guia turístico Marcos Suskind, que está na região de Tel Aviv e traz aqui as expectativas em torno desse conflito. Marcos, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo aqui ao jornalismo da Jovem Pan. Imagino que aí quase 7 da noite. Como é que está a situação de momento, Marcos? Bem-vindo. No momento nós estamos numa situação, graças a Deus, bastante silenciosa, mas logicamente tem uma tensão no ar. Nós sabemos que deveremos ter novos ataques, o próprio exército israelense já avisou que nós deveremos ter ataques ainda esta noite de mísseis do Irã, e nós estamos preparados para isso. Nós temos uma vantagem muito grande em relação a praticamente todos os nossos vizinhos, é que, em função do fato de que Israel vem sendo atacado há 77 anos, há medidas de segurança aqui bastante grandes para a proteção da população. Por exemplo, todos nós temos abrigos antibombas ou nas nossas casas, ou no nosso prédio, se não for dentro do apartamento, ou, no máximo, a uma distância caminhando das nossas residências. De forma que a proteção à vida humana aqui é bastante grande. Só para dar um exemplo, nós tivemos aqui alguns mísseis iranianos conseguiram varar a barreira de proteção que o exército israelense montou, e a aviação também, e causaram danos materiais extremamente significativos. No entanto, o número de vítimas foi muito reduzido, e o motivo de ter reduzido é porque estavam todos nos abrigos. Infelizmente, as pessoas que não estavam em abrigos foram as que acabaram sendo vítimas, 3 fatais e cerca de quase 80, dos quais muitos precisaram de hospitalização e outros não. De forma que nós temos uma razoável proteção aqui, o que faz com que os ataques, apesar de causarem... Em primeiro lugar, nós conseguimos interceptar 95% dos mísseis. Os poucos que passam, alguns caem em áreas ermas e alguns, infelizmente, caem em áreas habitadas, que são os que causam problemas. Mas estamos bastante protegidos. Eu imagino que um foguete como os que nos atingiram aqui, se fosse ao contrário, tivesse atingido, por exemplo, Teherã, ou Shiraz, ou qualquer outra cidade lá no Irã, o número de vítimas seria tranquilamente entre 20 e 30 vezes maior do que está sendo aqui, graças à proteção que nós temos com os abrigos antiaéreos, antibombas e com a defesa aérea israelense antimísseis. Marcos, como você destacou, Israel tem aí um ponto nevrálgico há pelo menos 77 anos, ou seja, desde sua fundação. Há quanto tempo você está aí em Israel e como é conviver com isso, com esse espécie de alerta quase que permanente em território israelense, Marcos? Como é isso para você? É uma excelente pergunta, porque muitos amigos meus no Brasil pensam que nós vivemos aqui numa situação de insegurança total. E é inacreditável, mas eu me sinto mais seguro, muito mais seguro aqui em Israel do que eu me sinto nas minhas viagens ao Brasil. E eu tenho conversado com amigos, nós temos uma comunidade brasileira grande aqui em Israel, eu converso com amigos de São Paulo, com amigos do Rio de Janeiro, até com amigos de Porto Alegre, que também falam a mesma coisa, se sentem muito mais seguros aqui do que no Brasil. E eu vou te explicar por quê. Se você está num farol no Brasil e vem um sujeito te assaltar, não tem sirene que te avisa antes, não tem sistema de proteção que vai tentar abater o bandido, etc. Aqui, quando vem um míssil, por exemplo, as novas instruções, porque os mísseis que estão chegando agora são mísseis muito mais perigosos do que os que chegavam até a noite de
de anteontem para ontem, né? Então, nas últimas 36 horas, nós tivemos um incremento da potência dos mísseis, da quantidade dos mísseis e da tremenda capacidade de destruição deles. Aliás, dá para ver isso agora aí na tela, um dos mísseis que caiu por aqui. Muito bem. O que ocorre? 10 minutos antes do míssil chegar a Israel, nós já recebemos nos nossos celulares uma informação de que um míssil está a caminho do país e que a gente deve estar próximo de algum lugar, um abrigo antiaéreo, um abrigo antibombas. Isso 10 minutos antes. 1 minuto e meio antes do míssil chegar, já se sabe a que região ele está sendo dirigido, orientado. Então, se ele vai cair, por exemplo, no norte do país, eu não fico nem... Para mim não acontece mais nada. Mas se ele vai cair aqui, toca no meu telefone uma sirene que me diz que eu tenho 90 segundos para chegar num abrigo antiaéreo. O abrigo antiaéreo dentro do meu apartamento é um dos nossos quartos, é um abrigo que ele é ao mesmo tempo antiaéreo, antifoguetes e antibombas químicas, né? Então, eu tenho 1 minuto e meio, que é mais do que suficiente para eu chegar até lá. Então, eu me sinto muito protegido. As ameaças são mais constantes, sem dúvida nenhuma, do que as ameaças no Brasil, mas os meios de proteção são extremamente maiores. Então, você tem um determinado nível de tensão. Não vou dizer que não existe um nível de tensão, porque eu estaria mentindo, mas é muito menor do que o nível de tensão que eu sinto quando eu vou ao Brasil. Marcos, o nosso comentarista Sérgio Zagarino tem uma pergunta para você também. Pois não, Sérgio? Primeiro, eu queria agradecer as suas explicações e tranquilizando, na verdade, a população brasileira, quem tem principalmente parentes aí, isso é fundamental, essa informação. E queria perguntar para o senhor se, na percepção do povo aí de Israel, se estão mais próximos do fim de uma guerra em razão dessa demonstração de fraqueza, tanto do Irã quanto do Hamas, em conseguir, de fato, atingir o Estado de Israel. Não, eu não acho que nós estamos no fim dessa guerra, ao contrário. No caso do Irã, nós estamos no começo da guerra. Nós vamos ainda ter dias e talvez até semanas de guerra. E eu quero explicar o que acontece. Nós temos aqui uma situação de um povo, tem uma cabeça e tem diversos braços, diversos tentáculos. O Irã é a cabeça. Os tentáculos eram o Hezbollah na fronteira norte, dentro do Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica na fronteira sul, na faixa de Gaza. Dentro da Síria, os grupos pró-iranianos, a mesma coisa dentro do Iraque, e lá no extremo sul, já que não faz fronteira, mas está na área sul de Israel, bem longe da fronteira, os Houthis no Iêmen. Israel conseguiu, graças a Deus, diminuir praticamente a zero a capacidade de reação do Hezbollah no Líbano, da Jihad e do Hamas aqui na faixa de Gaza, a queda do regime do Assad, que era mantido pelo Irã, e a subida da oposição faz com que as forças pró-iranianas percam toda a sua capacidade de ação dentro da Síria, não por ação israelense, mas principalmente por ação do novo governo sírio, e então só sobrou mesmo a cabeça do povo, que é o Irã, que financiava todos esses grupos, armava todos esses grupos, treinava todos esses grupos. Agora sobrou só o Irã. O Irã, na verdade, não deveria ser atacado se o programa nuclear do Irã fosse efetivamente um programa dirigido à paz. No entanto, nós sabemos que o enriquecimento de urânio ia muito além da quantidade necessária para fins pacíficos, como energia elétrica, etc. Ao contrário, eles iam enriquecendo a nível de bomba atômica mesmo. Na quarta-feira passada, os Estados Unidos vinham tendo uma conversação com o Irã, na qual apoiaria a manutenção das centrífugas desde que elas produzissem urânio enriquecido para fins civis e não a nível de bomba atômica. O Irã se recusava a aceitar essas restrições. Na quarta-feira, as negociações que já vinham se arrastando há 56 dias, o presidente Trump disse que começava a perder as esperanças de que isso fosse levar a algum lugar, porque ele via um enrijecimento insuportável por parte do Irã. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, 19 países europeus que compõem a Comissão Europeia de Energia Atômica declararam claramente de que o Irã não estava
atendendo às determinações dos acordos de não proliferação de armas nucleares, que ele estava escondendo os seus centros de produção dos investigadores da Comissão de Energia Atômica Europeia, e que o Irã se transformou num risco imenso para a Europa. Isso na quinta-feira. Na noite de quinta para sexta foi quando Israel atacou. E o motivo de atacar é porque o Irã já tinha enriquecido o suficiente urânio para ter 15 bombas atômicas, e estávamos a um passo, a um segundo do ponto de não retorno. O não retorno significaria uma ameaça existencial para o Estado de Israel, porque não há nenhuma dúvida de que eles acionariam as bombas contra Israel. Okay. O governo atual do Irã está no poder há 45 anos, mas há 39 anos, todas as reuniões militares e a maior parte das reuniões políticas começam com a seguinte frase: morte a Israel. Não é retórico, é determinação. Israel teve que agir. Marcos Susskind, guia turístico brasileiro que mora em Israel, muito obrigado aqui pela entrevista, pela conversa com o ouvinte da Jovem Pan e telespectador. Um bom dia aí para você. Eu agradeço e espero na próxima vez falar sobre paz. Muito obrigado.